Agora, 12h04, a gente já deseja um bom almoço para você que está nesta hora na mesa. Bom proveito, aproveite bastante. Olha, alguma chuva acontecendo ao longo do dia de hoje, mas fique muito bem tranquilo. A temperatura amena faz com que as pessoas possam ter ânimo para trabalhar e também para as demais atividades do dia a dia. E agora, neste momento, vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta terça-feira. Toma posse novo superintendente do Porto de Itajaí. Abertas inscrições para o casamento coletivo de Balneário Camboriú. Peritos da PRF vão investigar as causas do acidente com incêndio na BR-101 em Palhoça. Defesa Civil emite alerta para o litoral norte. Camboriú terá alteração no trânsito. E ainda, a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. Fazendo um pequeno comentário antes de chamar a Bianca Robles, que está em Itajaí, numa cerimônia lá no Porto de Itajaí, fazendo menção ao talento, à parte artística e principalmente o fenômeno que é Felipe Ponte, que recentemente saiu daqui dos estúdios, estava com a FAB, é um grande músico, é um malabares, é um artista completo e um grande produtor, ou seja, ele sabe organizar e principalmente conhece os talentos da terra, e a valorização dos talentos da terra foi fundamental nessa grande festa dos 141 anos de Camboriú. Agora sim, vou chamar a Bianca Robles, ela está lá ao lado do superintendente, o novo superintendente do Porto de Itajaí, o João Paulo. Aliás, parabéns ao superintendente, boas-vindas e que seja um trabalho cheio de êxito. Boa tarde, Bianca Robles. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, nós estamos aqui diretamente de Itajaí para falar então sobre a posse que aconteceu agora há pouco aqui em Itajaí do superintendente João Paulo para o Porto de Itajaí. Boa tarde, João Paulo. Eu queria começar falando então sobre este valor que o governo vai assumir desta dívida do Porto de Itajaí. O que isso ajuda e melhora então no funcionamento do Porto de Itajaí? Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós recebemos o Porto quebrado, 2 anos sem funcionamento, com uma dívida milionária, 48 milhões de reais. O prefeito atual disse que não tinha dinheiro para pagar a folha e que ia fazer a rescisão sem nem pagar as verbas rescisórias. O governo Lula veio com seriedade, renegociou, vai pagar essa dívida, está pagando a folha de pagamentos, já regularizou a prorrogação dos serviços de manutenção do calado e até agora nós já colocamos em ISS mais de 900 mil reais nos cofres da prefeitura, dinheiro esse que vai ser destinado à saúde, à educação, às pessoas mais carentes. Ouvimos um monte de leviandades, um monte de fake news foram ditas sobre a federalização. Mas a verdade é que o Porto é de Itajaí. E o governo Lula, diferente do governador do estado e de outros políticos, ele não faz política com raiva, ele governa para todos. Mesmo que ele não tenha tido aqui uma grande votação, ele está trazendo os recursos, está fazendo as obras necessárias, porque ele é um homem humano e ele é o presidente de todos nós. Tem gente que governa para os seus. O presidente Lula governa para todos. Nós tivemos também a novidade de que vai ser feita, então, ali a dragagem, a retirada do navio Palace do canal. Como que isso também vai melhorar aqui o Porto de Itajaí? Esse é um problema que se arrasta há mais de 120 anos e que ninguém se deu o trabalho de cuidar. E ele dificulta a operação de navios maiores. Nós já estamos com um projeto em andamento. Só o projeto custa 400 mil reais o projeto, tá? Nós já temos os recursos garantidos para fazer o projeto e a retirada desse navio custam outros mais de 11 milhões de reais que, com parcerias com a Portonave, com o governo federal e com a Autoridade Portuária de Santos, a gente está conseguindo. Foi criado hoje a comissão que vai tratar sobre isso. Então nós vamos resolver o problema. O governo Lula, que administra esse porto há 3 meses, vai resolver neste ano um problema que se arrasta há 120 anos e que impede a operação de grandes navios no nosso complexo. E hoje também foi apresentada aqui toda a nova diretoria do Porto de Itajaí. Quais são os próximos passos, Como vocês almejam ser toda esta nova diretoria, este novo governo aqui no Porto de Itajaí? Todas as pessoas comprometidas, com uma longa carreira nas administrações públicas empresariais, claro que com
com um alinhamento de fidelidade ao presidente Lula, né? Mas é um timaço que nós estamos mantendo. Nomeamos pouquíssimas pessoas, porque dos quadros comissionados, nós temos 1/3 que é só para efetivo do Porto. Não pode vir ninguém de fora. Um outro terço são a equipe de Santos, que é a equipe que veio salvar o Porto que estava quebrado. E uma terceira parte, ou 5 ou 6, são os que eu escolhi. Então é uma estrutura pequena, enxuta, mas muito competente e muito comprometida em fazer as coisas darem certo. Saul, mais alguma pergunta? Não, apenas perguntar ao João Paulo Tavares, que é o novo superintendente do Porto, quando que nós vamos ter? Uma vez eu lembro que a gente em Itajaí tinha aquela movimentação de carretas, de containers, tal, era uma grande movimentação em cima do Porto. O Porto gerava isso. Em quanto tempo voltaremos a ter essa movimentação? O Saul pergunta, né, que sempre tivemos uma grande movimentação no Porto no passado, e quando que nós podemos almejar, então, ter novamente essa grande movimentação no Porto de Itajaí? Saul, a movimentação do Porto não podia ter parado nunca. O que acontece é que o governo federal anterior não estava preocupado com o Porto, estava preocupado em vender o Porto. Botou para privatizar, não deu as regras, não deu os prazos, abandonou tudo, porque é assim que esse pessoal do Partido Liberal faz. Ele primeiro destrói o patrimônio público para ficar baratinho, depois vende para um amigo. Aí na mão do amigo volta a valer 1 milhão. Não era para ter acontecido isso no Porto de Itajaí. Nós já estamos operando entre 20 e 30 mil TUs, que já é bastante coisa, e nós já temos, a JBS nos anuncia, uma capacidade de operar 50 mil TUs aqui em Itajaí. Por que isso não está acontecendo ainda, apesar do pátio estar cheio? Porque as ruas da cidade ainda não têm condição de absorver essa carga. Então, o prefeito municipal de Itajaí tem que fazer o dever de casa, assim como o Limba fez. Lá, o Limba fez a Via Expressa, tudo, e ele está bombando. A cidade dele está bombando, porque lá é um prefeito que, em vez de ficar fazendo discurso, ele faz obra pública. Eu espero que o Robson está começando no mandato, e é um homem inteligente, é um portuário, um cara muito capaz, ele consiga fazer o dever de casa para que a gente possa entupir o Porto de Itajaí sem entupir as ruas de Itajaí, fazendo a Via Expressa portuária que ele prometeu fazer. Saul? Então, apenas agradecer a gentileza do superintendente do Porto de atender você aí, Bianca, para trazer as informações importantes sobre essa nova fase do Porto de Itajaí. Muito obrigado. O Saul lhe parabeniza, então, por assumir o cargo de superintendente. Nós agradecemos a sua participação e disponibilização do seu tempo para estar aqui falando para a gente, trazendo essas informações importantes. E deixamos, claro, as portas abertas da TVC Panorama e TVC News para estar trazendo sempre as atualizações do Porto de Itajaí. Eu que agradeço. Queria mandar um abraço para o Saul, porque eu sou fã do Saul, assisto. Ontem tive um problema de saúde, não consegui cumprir meu horário lá, porque estava com medicação, com antibiótico, mas eu espero que ele volte a me convidar, porque é sempre uma satisfação dividir os microfones com vocês. Muito obrigada, Saul. Segue aí de estúdio. Olha, Bianca, diz que ele está devendo, tá? E a gente vai cobrar bem rápido, tá? Nós somos rapidinho para cobrar. Obrigado. Muito obrigada. Muito bem. Olha, as inscrições para o casamento coletivo, que é um dos incrementos das festividades de aniversário de Balneário Camboriú, já estão abertas. O casamento coletivo 2025, promovido pela Prefeitura de Balneário Camboriú, em comemoração ao aniversário da cidade, já está com as inscrições abertas. Vir até a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, aqui na 3100, se inscrever. Iniciou hoje as inscrições, dia 7, vai até o dia 23 de maio, do meio-dia até as 18 horas. A nossa equipe está aqui de braços abertos para receber todos os casais. Muito preparo, muita programação. A prefeita Juliana Pavan está cuidando de cada detalhe e tenha certeza, vai ser a festa mais bonita e mais organizada dos últimos tempos. Nesta edição, 61 casais serão selecionados para oficializar a união. E caso haja mais inscrições que o número de vagas disponíveis, serão usados critérios para o desempate, levando em considerações os casais que têm menor renda, mais filhos e maior tempo de convivência. Para participar, é necessário apresentar os documentos originais da carteira de identidade, RG e CPF, certidão de nascimento atualizada, emitida nos últimos 30 dias, ou certidão de casamento com averbação emitida nos últimos 30 dias, certidão de nascimento dos filhos, comprovante de renda, olerite ou, no caso de autônomos, declaração registrada em cartório,
comprovante de residência, original e cópia autenticada de conta atualizada de luz, telefone, água ou internet, e quem morar de aluguel deve apresentar cópia do contrato. 12:14, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, os peritos da Polícia Rodoviária Federal vão investigar o acidente com aquele caminhão que ocorreu lá em Palhoça. E também a Defesa Civil emite um alerta para o litoral norte.